De volta aqui no Jornal da Manhã, 7h41, 7h41. Antes aqui da entrevista, deixa eu abraçar todos que estão acompanhando, abraçar Sévulo Antônio aí da Unitec, essa turma boa. Ontem a gente bateu aquele papo, hein, Sévulo? Um abraço aí, sempre a resenha do futebol, da política. Um abraço a todos vocês aí. Abraçar também o meu amigo Edson no Jardim Cruzeiro, todo mundo sempre acompanhando o Jornal da Manhã. Obrigado a todos vocês, obrigado mesmo pelo carinho da audiência. E volta às aulas e o envolvimento da família. É sobre esse assunto que vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã. Minha querida Lete Simões, vamos conversar com a nossa querida Iris Reis, psicopedagoga, já há muitos anos na área, e ela traz informações legais para a gente com relação também à dica. A gente sabe que todo início de ano é muito complicado, não só para os pais, como também para os alunos. E conhecer a escola, isso pode ajudar, antes até do ano letivo começar, conhecer a escola pode ajudar, Iris? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada. É um prazer fazer parte do Jornal da Manhã, com Lete Simões, Vladimir Ramos, Berinaldo Cazumbá. Uma honra estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, querido. E agradeço desde já a oportunidade de poder contribuir, enquanto educadora, com algo tão delicado que é a função de ser pai, de acompanhar todo o processo da vida dos filhos, mas principalmente a vida escolar, que define em parte o futuro desse futuro adulto. Com certeza. E é algo muito complicado, sim. Eu costumo dizer aos pais que eles não são obrigados a entender de pedagogia, mas eles são obrigados a ter sensibilidade e perceber até que ponto, que estratégia eles podem usar para que essa vida escolar, que dura aproximadamente 9 anos, no mínimo, aconteça de forma efetiva, mas de forma tranquila também. Agora, com a volta às aulas, e desculpe te interromper, por exemplo, a maior atenção dos pais deve ser agora, nesse momento de início das aulas, que eles estão vindo das férias, estão ligados em outras coisas, ou deve ser a mesma no decorrer do ano? Como é que é isso? Na verdade, Vladimir, se você observar, o período de férias é muito curto comparado a todo um processo que é vivido. Verdade. Eu reclamava muito disso. É muito curto. É necessário, é o período adequado, sim. Quando eu falo muito curto, é no sentido de que é muito maior o período da vida escolar do que das férias. Então, não existe o tempo ideal, nem no início, nem no meio e muito menos no final. É contínuo isso. É um processo, não é? É um procedimento permanente. Então, o que acontece? Você, Lete, trouxe um ponto fundamental, que é o início das aulas, quando os pais levam os filhos a conhecer o ambiente escolar. Quando são pequenos. Quando são pequenos. Fiz muito isso com meu filho. É verdade, você conversou e eu admirei sua postura sensível enquanto mãe. Ninguém, nem adulto nem criança, deve permanecer em um local que não seja afetivo, que não seja adequado ao seu estado emocional. É importante sim conhecer onde vai. A partir do momento que esse vínculo começa a ser construído, aí os pais devem focar na segunda estratégia, que é conhecer pedagogicamente o local em que o filho vai estar inserido. Esse local vai oportunizar um acompanhamento processual, esse local vai permitir um acesso desses pais para que ele possa acompanhar, como eu falei, de forma efetiva. Depois que tudo isso estiver ajustado, que a criança, ou até o jovem, por que não, conhecer esse local, se sentir bem nesse local, aí sim a coisa começa a caminhar de forma mais incisiva. É importante também, além dos pais visitarem a escola, também participarem dos eventos da escola, não somente das reuniões, mas como um todo, não é, Iris? Eu costumo dizer que é muito mais até do que importante, é fundamental. É necessário, é uma função dos pais participar desses momentos. Assim, a escola geralmente convida para 3, 4 reuniões ao longo do ano, mas isso é muito pouco. É preciso que o pai estabeleça um vínculo de forma mais direta, estabeleça alguns combinados, ou com a coordenação ou com a direção, mas de preferência com a professora, que está no dia a dia, corpo a corpo com aquele aluno, por exemplo, uma vez por semana. Pais não precisam necessariamente serem heróis, eles não têm um tempo disponível para fazer a função da escola, mas eles precisam ter um cronograma, um exemplo. Se ele não puder acompanhar as tarefas dos filhos o tempo todo, ou realizar ao lado deles, tem que ter uma autonomia também, é lógico, mas que pelo menos ele socialize quando ele chegar do trabalho, como foi que esse filho fez, qual foi a dificuldade que encontrou. O diálogo em casa é super importante. Muito importante. Não tem nenhum pai que
eu acredito que possa dizer que foi pego de surpresa. Quando o filho não vai bem na escola. Os sinais começam em casa. O pai percebe. Se ele acompanhar verdadeiramente, ele vai ter a sensibilidade de correr atrás do que ele possa vir a fazer. São 7h46. Estamos conversando aqui no Jornal da Manhã da PAN com a psicopedagoga Iris Reis. Você fica atento aí, há um ano letivo começando agora para a maioria. E tanto faz aqui, as dicas aqui, tanto para a escola pública, estudante para a escola privada. É importante essas dicas. E quem tem muita experiência como a Iris Reis. Deixa eu falar aqui da FNR Construtora. Escolha onde você quer morar com a FNR Construtora. Apartamento de 52 metros quadrados por apenas R$ 59.990. É isso mesmo, R$ 59.990 com entrada de R$ 500 e sem consultas ao SPC e Serasa. Área de lazer com piscina infantil e adulta, área kids, churrasqueira, quadra poliesportiva, academia, cinema, área gourmet climatizada, salão de jogos e de festas, tudo equipado e mobiliado. FNR Construtora, olha, apartamentos por R$ 59.990. Você escolhe onde você quer morar. Entre em contato com a FNR Construtora, WhatsApp 759-8195-2869 ou você liga 3023-1877. Acesse também o site www.fnrconstrutora.com.br. Abraçando o Felipe Torres e toda a equipe da FNR Construtora. 7h47. Minha querida Iris Reis, está falando aí da questão da participação dos pais, que é sempre importante. Tem pais também, claro, que até viajam, trabalham viajando, até um está ocupado, o outro está viajando, enfim, não tem. Mas a importância desses pais. Tem pais que colocam o filho na escola e passa, só vai lá uma vez no ano fazer a matrícula. É só na escola, mas gente, o papel não é só na escola. Esse papel é dividido. Com certeza. Aí é isso que eu quero chegar. Pronto, a criança, o adolescente fica um turno na escola. Então, a escola está ali, dentro do padrão, das diretrizes de educação. E quando chega em casa, qual o posicionamento? Os pais estão trabalhando, geralmente alguém está tomando conta, ou enfim, qual a determinação, qual a melhor forma agora para esse aprendizado continuar em casa? Perfeito, Berinaldo. Na verdade, assim, o pai que não acompanha o processo educativo do filho, ele se coloca como julgador ou como cobrador. Ou ele cobra da escola, ou ele cobra do filho. No momento em que ele se posiciona dessa forma, ele tira do filho a oportunidade de compreender as suas próprias limitações. Ninguém é bom em tudo. Nenhum jovem, nenhum adolescente tem a obrigação de entregar, eu vou usar aqui um recurso didático, um boletim com todas as notas fechadas. É impossível. Eu conversando com o Leite ontem, eu tenho um estudioso chamado Gardner, que fala da importância da inteligência múltipla. Nós todos somos dotados de capacidades mais evoluídas em um aspecto cerebral e outros não. Bem, esse aluno tem obrigação de devolver aos pais todo um cuidado, todo um investimento e toda uma preocupação. Isso está claro. Mas não ser bom em tudo. Mas um pai só vai perceber isso se ele acompanhar. Exatamente. Ele só vai perceber isso se ele sabe. Todos os dias, sabe uma dica simples? Uma agenda. Pai e mãe com uma agenda. E durante a semana ele estipular quais os dias ele vai poder sentar ao lado do filho e questionar aquelas perguntas: como foi o seu dia hoje? Em que você sentiu dificuldade? Isso é básico. Eu faço isso não... todos os dias. Perfeito. Meu filho não já está na faculdade, pois gente? Isso não vai sair de moda nunca. Isso é um vínculo afetivo de respeito. Agora, filho para pai, pai para filho. Iris, sempre no começo do ano tem muitos pais mudam os filhos de colégio. Né? Aí quer dizer, os filhos já tem aquela turminha, é uma dificuldade, já tem todos aqueles amigos da escola antiga, vai para uma nova. Qual é a dica para os pais nesse momento, já que os filhos pode ser uma mudança até traumática para os filhos? É assim, tem dois lados da moeda. Primeiro, os pais nunca devem condicionar os seus filhos somente aos amigos. Amigos se constroem naquele ano e vão permanecer para sempre, caso seja necessário. Nenhum pai, na minha opinião, são 28 anos de experiência nessa área, eu acho que os recursos mudam, a BNCC chegou agora com muitas mudanças, mas tem situações que vão ser as mesmas sempre, de ética e de cuidado. Esse filho deve sim fazer os amigos, é importante essa relação, mas não deve ser condição para mudar ou não. Um pai só deve mudar um filho de escola
tem várias vertentes. A financeira, se ele não tiver condições mais de manter naquela escola, o seu trabalho, a logística de localização, mas essa mudança deve ser feita de forma consciente, em forma de diálogo com esse filho, mesmo explicar pequenininho. qual a necessidade dessa mudança. Com certeza. Pai que senta na mesa com seu filho, coloca, um exemplo, contas de água, contas de luz, todo o orçamento da família, quando o filho começa a fazer parte dessa vida, e não só aquela relação de, olha, meu filho, faça a sua parte, eu vou te dar um brinquedo, eu vou te compensar com um passeio, não. Quando o pai consegue inserir o filho nesse contexto familiar, mesmo que seja de orçamento familiar, essa criança começa a compreender aquele contexto em que o pai tem obrigações com ele, mas ele também tem obrigações E de certa forma está educando também, né? Com certeza, educando para o mundo. Iris Reis, psicopedagoga, a questão também do reforço escolar é importante, os pais que podem, na verdade, ter também esse investimento, pagar o reforço escolar? O ideal é que os pais consigam, que as crianças desenvolvam uma autonomia de estudo, uma rotina de estudo, por eles mesmos, mas quando isso não é possível, eu acredito que nem a escola tem que julgar o pai, nem o pai tem que ficar julgando a escola. Cada um sabe da sua realidade e encontrar o caminho correto. Mas se a criança, como eu falei, não tem uma habilidade cognitiva para alguma disciplina, como matemática ou qualquer outra, e o pai não tem condições de acompanhá-lo nesse processo e pode manter um acompanhamento, eu costumo até, viu, Cazumbá, tirar o nome reforço. Eu acredito que seja um acompanhamento. Acompanhamento. Porque no momento que a criança chega em um determinado reforço e o professor vai dar tudo a ele de forma muito tranquila, essa criança não vai se empenhar, nem em casa, nem na escola, vale salientar que nem no acompanhamento. Já esse acompanhamento extra, com certeza, não deve se resumir ao final do ano. Jamais. Porque tem muitos Jamais. pais que colocam Na época, os filhos para não ir para tudo tá querendo estar perdido e tem que para não ir salvar. para salvar da recuperação. Exatamente. Felizmente temos o ano inteiro para que esse pai possa acompanhar. Incentivar a criança a leitura, estabelecer uma rotina de estudo, isso vai ajudar muito. Pais leitores, filhos leitores. Ok, aí conversamos, já agradecendo a psicopedagoga Iris Reis pela presença, claro, aqui no Jornal da Manhã, tirando dúvidas dos nossos ouvintes aqui em Feira de Santana. Muito obrigada pela sua presença no Eu Jornal da Manhã da agradeço. Jovem Pan, e com certeza teremos outros assuntos para te convidar, para você estar aqui esclarecendo. Obrigada e mais uma vez parabenizo a ação de vocês em trazer algo tão importante para toda a comunidade de pais que precisam sempre dessas dicas. Um ótimo dia, nós que agradecemos. Muito abraço. obrigada.